Memorial Chico Xavier. Sou Sônia Rosso, instituição Mensageiros do Cristo, em São Joaquim do Monte, Pernambuco. Resolvemos conversar sobre os ensinamentos de Jesus. Ensinamentos esses que todas as vezes que pensamos neles, alguns deles ou um deles, nos vem sempre à mente de como tudo no mundo, no momento, poderia ser diferente do que realmente vem acontecendo. Porque quando Jesus nos falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós não pensamos em nenhum instante, creio eu, em como realmente essa verdade que ele fala nos libertaria de tantas coisas que nos vêm acontecendo. Principalmente com relação ao mal que nos cerca na época de hoje. A maldade, o egoísmo, a intolerância, a falta de paciência, tudo, enfim, que nos conduz ao afastamento desses ensinamentos, que nos deveria ser a nossa luz na caminhada, que deveria, de fato, ser em nossas vidas aquele objetivo de como conseguirmos nos libertar de tantos males que nos atingem. Falar, por exemplo, das bem-aventuranças de Jesus, nos seus ensinamentos tão profundos, nos reporta a essa atual conjuntura que nós vivemos, no sentido das malícias, né? Do mal que se propagou, de certa forma, em todos os estágios em que nós vivemos. Quando me lembro também daquilo que ele nos falou, na verdade, né? Mas que está tão presente, não cadê os outros, aquilo que você não quer para você mesmo, como está em Mateus. A gente pensa e não age em se colocar no lugar do outro. Eu não quero que ninguém me bata, então por que vou bater no outro? Eu não quero ser corrompida, porque vou corromper o outro. Eu não gostaria de que ninguém me atingisse de uma certa forma, porque eu deveria atingir o meu próximo. Se o próximo, já está dizendo na própria frase, é meu próximo, ele é igual a mim. O que nos difere, na realidade, são as faixas evolutivas de cada um de nós, que uns entendem mais rápido, outro entende mais devagar, mas que fica, na verdade, aquele ensinamento de estende a mão àquele que não sabe caminhar sozinho. Quando diz nos ensinamentos de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse caminho, verdade e vida, é o objetivo, é realmente a trilha. É como se nós estivéssemos na estrada conscientes da direção a tomar, do local a parar, de onde seguir e de onde ir, de fato, até o extremo, o necessário, ou o descobrimento. Porque quando a gente faz uma viagem, por exemplo, para um lugar que nós nunca fomos, a gente não vai buscar as coisas que nos chamam a atenção ou que alguém nos falou. Então o mestre não disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então vamos descobrir o caminho direcionado ao bem, o caminho de amar ao próximo como a si mesmo, o caminho de amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. E nós ainda estamos distanciados de tudo isso. Nos distanciamos por essa chaga realmente chamada egoísmo, pela chaga chamada também da malícia, da maldade, que a gente está falando muito, citando, dando muito ênfase a isso, pela atual situação, como já citamos. Quando eu me reporto a esses ensinamentos de dar ao próximo aquilo que eu quero para mim mesma, eu me coloco no lugar daquele próximo. Eu me coloco no lugar daquela dor, como ensinamentos que já tive, como oportunidade de ver o sofrimento de alguém, e eu senti aquela dor como se fosse em mim mesma. Porque, na verdade, eu sou igual àquela criatura. O meu corpo humano é igual ao daquela criatura.
Então eu preciso me conter de vícios, eu preciso me conter dos estresses, eu preciso me conter de tudo que possa me atingir e me macular. E hoje é como se as pessoas não pensassem assim. É como se você ouvisse, se você lesse, que você buscasse, e você está distanciado desses ensinamentos de Jesus. Eu imagino você sozinho, sentindo um momento de solidão, sentindo um momento de desespero, de dificuldade em qualquer área, e você olha assim, olha para os lados, sozinho realmente, sem ninguém para te acolher. Aí você não pensa, por que eu não tenho alguém para me acolher? Porque eu não estou com alguém tão próximo de mim como eu gostaria que estivesse. Aí eu vou me reportar ao meu próprio caminho. Aquele caminho que eu já percorri e que deixei de dar a alguém aquilo que eu queria, ou que eu nem sabia que eu ia precisar. E quando eu precisei, não tinha ninguém. Aí a gente lembra, quando tem alguém do nosso lado, nesse momento de necessidade, naquele momento em que todos somos iguais, como eu presenciei numa UTI de hospital, todos aqueles leitos ocupados. Classe social não tinha a menor importância ali, não tinha importância o lado intelectual, não tinha importância o que você possuía de bens materiais, porque ali eram todos iguais, todos, vamos dizer assim, na mão de Deus, todos necessitados da cura, necessitados da paciência daquele momento difícil, do entender, que muitos sofrem e não entendem a razão dos seus próprios sofrimentos, o que hoje em dia, o que acho que ainda é natural, durante muito tempo vai ser natural, no sentido de não compreender as razões dos seus sofrimentos. E aí Jesus disse, ama, foi o maior ensinamento, todo baseado no amor, todo baseado naquela estrutura da meiguice, da mansuetude, todo baseado em socorrer aquele que tem aflição, em te ensinar, em te colocar, na verdade, na paciência, na coragem e na resignação, que eu acho que um dos exemplos maravilhosos nos deu Maria de Nazaré, diante de tanta dor, dentro do sofrimento do seu filho. E nós, por qualquer coisa, nos derramamos em lágrimas, nos derramamos em desespero, não consideramos a fé, porque Jesus nos ensinou a ter fé, que a fé é a esperança que vai nos libertar, porque vai nos dar estrutura, vai nos dar, na verdade, a condição de olhar para frente, mesmo pisando em pedras com os pés descalços, que a gente sabe que machuca, que dói, mas a gente olha na direção, olha para frente e vê o quanto a gente não está sozinho, no quanto a gente pode confiar naquele momento de fé, naquele momento de esperança. Eu me lembro que numa das reuniões mediúnicas do qual fazíamos parte na época, de um ensinamento que um irmão nosso nos falou. Eu me preocupei com um fato ocorrido, com alguém me contou, e eu fiquei pensando, como eu poderia ajudar? Como eu poderia fazer alguma coisa pelaquela pessoa? E me inquietava no momento, eu não me sentia apta a fazer alguma coisa. E aquilo disse, fala da esperança. E eu perguntei para ele, o que é realmente esperança? E ele me disse assim, segure a esperança como uma chave. Veja a esperança como uma chave que vai te abrir todas as portas. E aquilo me encheu de argumentos, me encheu de coragem de chegar para a pessoa que estava tão desesperada, naquele momento aflitivo tão grande na sua vida. E eu comecei a pedir inspiração aos nossos irmãos. E aí veio aquele desenrolar do falar da esperança. Se agarre à esperança, à fé, que elas estão unidas pelo entender de que eu posso superar, de que eu não estou sozinha. E aí vem todos aqueles ensinamentos de Jesus para nós, de verdade, de consciência.
de compreender as minhas aflições, as aflições do meu próximo, entender o momento de dor, o momento de separação de corpos daquele ente querido que antecedeu a minha volta ao plano material. E foi, de fato, tudo isso que vai nos colocando no caminho certo dos ensinamentos de Jesus. Tão, na verdade, digamos assim, importante, tão necessário para que a gente possa, de fato, caminhar diante de qualquer momento de dificuldade que surja à nossa parte. É, de fato, compreender a verdade. É, de fato, compreender a verdade que ele nos ensinou. É compreender que necessitamos cada vez mais abrir o Evangelho. Abrir, ler, estudar e tentar vivenciar cada momento dos seus ensinamentos. Fácil, claro, eu sempre abro um parênteses imenso quando eu estou conversando, que não é fácil. Mas aprendi com a doutrina espírita, não existe o impossível. Existe o difícil, sim, por até aquilo que nós já falamos, pelo nosso entender, pela faixa evolutiva de cada um. E não polemizar. Não adianta eu polemizar com ninguém um ponto de vista que é meu e que não é do meu companheiro, que não é da minha amiga, que não é no meu nível de trabalho, de colegas de trabalho, que não é daquele opositor à doutrina, ao meu entender de religiosidade. Porque a gente sabe que religião, na verdade, não dá religiosidade. Ela te mostra o caminho. A religiosidade vem daquela fé, daquele acolhimento, vem da verdade de você sentir que eu preciso trabalhar, não só a mim, mas o bem ao meu próximo, como ensinou Jesus. De que eu tenho que reconhecer que existe um Deus acima de tudo, um Deus de amor que não pune, que não castiga, mas que me concede chances, quantas se fizerem necessários, ao adiantamento do meu espírito, ou seja, de mim mesma, que sou espírito, que no momento, lógico, estou encarnada, mas quando desencarnar, continuarei a ser espírito em evolução. Então, essa evolução, para mim, se dá toda de acordo com o que eu vou desenvolvendo no Evangelho de Jesus, através dos seus ensinamentos. No primeiro capítulo, quando ele não vim destruir a lei, a gente se perguntava, que lei? Aí, há tantos anos atrás, a lei dos homens, a lei que eu me decidi guiar por ela, não. Mas a lei do amor. Ele veio a crescer esse amor tão imenso, tão incalculável diante do nosso entender ainda, tão minúsculo, do quanto eu poderia crescer, do quanto eu poderia desenvolver, no quanto todos nós poderíamos, juntos, unidos por este amor, tornar a humanidade melhor. O que é que nós vemos? Os acidentes provocados pela intolerância, pela ganância, pela corrupção. Aí você vai dizer, mas desde Cristo, antes de Cristo, já se via tanta maldade. Mas é como eu costumo dizer, até os familiares, os amigos, porque eu vejo alguém praticar um ato de errado, eu tenho que fazer? Não. Se eu tenho uma consciência desperta dentro dos ensinamentos de que isso não é correto, eu não tenho que praticar, eu não tenho que vivenciar, eu não tenho que acolher aqueles atos, vamos dizer assim, infracionários. A gente tem medo de levar uma multa de trânsito e tentamos corrigir, andar direito, fazer as coisas dentro da norma, dentro do estabelecido, dentro da lei. Eu faço as coisas dentro da lei dos homens, por que eu não posso fazer dentro da lei de Deus? Que não é uma lei injusta, não é uma lei de emendas, é uma lei de amor, de justiça e de caridade para com todos indistintamente. E é nessa parte que a gente volta a falar da aplicação dos ensinamentos de Jesus. Leia o Evangelho, busque o capítulo 5, não é? Bem-aventurados os aflitos, que diz o que para nós? Buscar a causa, entender as causas e as razões, né, que está no meio dos nossos sofrimentos. Causas atuais, causas passadas, ou essas atuais que eu posso evitar para o futuro.
Ou seja, eu me corrijo, eu tento me melhorar, eu tento vivenciar as coisas boas e com isso eu não vou ter a aplicação da lei da dor, porque eu estou corrigindo, eu estou me trabalhando, eu estou buscando entender aquilo. A minha fé tem que ser maior. Se eu não acredito, ela realmente, como disse Jesus, né? Não tem fé do tamanho do grão de uma mostarda. Nossa, eu confesso para vocês que eu nunca vi um grão de mostarda, mas acredito que realmente é muito minúsculo pelo que nós vemos hoje, né? Diante de tudo que a gente presencia. Porque é fácil falar. Realmente é fácil falar. É muito difícil vivenciar. Mas não é impossível através da modificação e da transformação que o próprio Evangelho não é que nos cobra no sentido de impor, eu tenho que ser, eu tenho que me descobrir, eu tenho que me transformar, eu tenho que me autoconhecer. Porque não adianta eu apontar a falha do meu próximo quando eu tenho tantas a trabalhar. Então, o que eu acho que a gente pode fazer? Eu vou trabalhar as minhas dificuldades, vamos chamar as falhas de dificuldades, e vou ajudar aquele que não sabe caminhar sozinho a trabalhar essas mesmas dificuldades que hoje eu vivencio, ou que eu vivenciei ontem, e que hoje eu já consegui superar alguma coisa. E eu me sinto muito feliz quando eu descubro, por exemplo, que eu superei algo que eu ainda não havia superado. Que eu descobri algo porque eu conversei com a espiritualidade amiga. Porque, antes de tudo, eu conversei com Deus. Eu pergunto a Deus sobre a minha vida. Eu descobri que eu tenho um anjo guardião, que eu devo contar com ele. Que eu devo contar com ele em todos os momentos, porque ele está comigo desde o meu nascimento até o meu desencarne. E quem sabe vai continuar na próxima, mesmo do outro lado, no plano espiritual, a estar comigo, a se trabalhar, a me ajudar a trabalhar. Ou, quem sabe, desenvolver algo que eu não consegui nessa encarnação. Mas que, quando eu imagino, eu digo, meu Deus, Tu és um Deus de tanto amor, me ajuda a conseguir, a superar isso, me ajuda a ajudar o próximo e ajuda a ajudar a mim mesmo. Então, aí eu abro o Evangelho e descubro algo surpreendente para mim, surpreendente no sentido de que eu posso fazer, porque a gente costuma dizer, eu estou tão desesperado que eu não sei nem orar. Aí está lá no último capítulo lá, né, na última parte do Evangelho, todas as orações de que eu preciso para me trabalhar. E aí eu me lembro que Jesus, quando ensina-nos a orar, ele nos ensinou o Pai Nosso. Muita gente acha que a única oração que realmente tem força, que tem poder, é a oração Pai Nosso. E aí a gente descobre que não é a quantidade de palavras, mas a qualidade. Eu sempre digo para mim mesmo, olha, todas as vezes que eu digo, Senhor, ajuda-me, e a gente começa a dizer, eu preciso orar, eu preciso dizer, meu Deus, esteja comigo, meu Deus, esteja comigo naquele momento, aquilo vai entrando, vai trazendo para nós uma energia e vai tomando conta de todas as nossas células, de todo o nosso ser, e a gente sente que uma força superior vai tomando conta da gente, e essa força nos coloca realmente na situação que necessitamos, ou seja, de equilíbrio ou de começo de equilíbrio, que é aquela parte em que vai nos colocando na direção àquele momento de dificuldade e a gente vai sentindo aquele alívio que às vezes se transforma na cachoeira de lágrimas e a gente sente que aquelas lágrimas a gente vai jogando para fora, aquela energia pesada que a gente estava, aquela dor tão grande que a gente não estava conseguindo suportar e que depois vai chegando o alívio e a gente começa, Senhor, muito obrigada por ter superado esse momento. Ô Jesus amado, tão bom que estejas sempre conosco, esteja sempre comigo, que estejas sempre com essas criaturas que sofrem no leito dos hospitais, que andam perambulando pelas ruas, aquelas que não entendem as razões dos seus sofrimentos, aqueles que realmente são desamparados da sua própria fé, por não crer em Deus, por não crer em si mesmo, por não ver o amanhã, por não sentir a dor do seu próximo e não entender que a dor do próximo é semelhante à sua, que ele mesmo desenvolve em si mesmo, por não ter caminhado, por ter tropeçado, inclusive nos seus próprios pés. E aí a gente vai buscando aquilo que vai nos confortando, nos ensinamentos de Jesus, que nos diz que nós seremos todos consolados
e a gente começa a se direcionar nesse amor imenso de Deus por todas as criaturas. E que Jesus nos ampare, nos abençoe, que esteja sempre em nossos lares, nos abençoando, iluminando e nos conduzindo ao caminho do bem, hoje e sempre. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe sempre.